Fala, povo de Deus que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus, todos os filhos e filhas do Deus Altíssimo. Hoje é 12 de junho de 2024, estamos no 12º dia da jornada espiritual, uma jornada de crescimento, de edificação espiritual. Amém? Que a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o crescimento em Cristo, o crescimento na verdade. Crescei na graça e no conhecimento da verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o relato da criação, quero fazer uma breve observação sobre os dias da criação. Deus ele passou 6 dias criando o que nós vemos com os nossos olhos, né? Criando o céu e a terra. Ele passou 6 dias criando o céu e a terra, e no 6º dia ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e no 7º dia ele descansou para apreciar. Não é que ele estava cansado, ele simplesmente parou para contemplar a sua criação. Amém? E nós devemos realmente parar para contemplar a criação de Deus. Se Deus parou, nós também devemos parar para contemplar aquilo que Ele próprio criou para nós. E aí eu quero que você, por gentileza, confira em sua Bíblia o relato da criação em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Amém? Depois você pode ler esse texto, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, e você vai conferir que tudo que eu falar aqui tem um respaldo bíblico. Amém? Veja bem, segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, ele parou para apreciar a sua criação. Como já falei, ele não parou porque estava cansado, ele simplesmente parou para apreciar a sua criação. No original, a palavra descansou significa que ele cessou de trabalhar por aquele momento e ficou apreciando o que ele havia feito com o poder da sua palavra e de suas mãos gloriosas. Amém? De tudo que existe, podemos dizer que 90% foi criado pelo poder da palavra de Deus e 10% com suas próprias mãos. Por exemplo, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança com as próprias mãos. Amém? Então, veja como Deus é poderoso. Tanto a palavra dele quanto suas mãos são poderosas. Amém? Você está entendendo? Então digita aí, por gentileza, nos comentários. A palavra de Deus e suas mãos são poderosas. A palavra de Deus e suas mãos são poderosas. Quando Deus fala, o impossível acontece. Ele traz à existência aquilo que não existe pelo poder de sua palavra. E quando ele coloca a mão, aonde Deus toca a sua mão poderosa, o impossível acontece. Então, a palavra de Deus e suas mãos são poderosas. Então, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que foi escrito pelo profeta Moisés, segundo a tradição, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, começando pelo céu e pela terra no 1º dia e terminando com a criação dos animais terrestres no 6º dia. E eu aqui fiz uma anotação especificando o que Deus criou em cada dia da semana. Em cada dia. Uma semana tem 7 dias. O que foi que Deus criou no 1º dia? No 1º dia Deus disse, haja luz, e criou a luz e as trevas, diferenciando o dia da noite. Veja que no 1º dia ele disse, haja luz, já mostrando a potência de sua voz, de sua palavra, porque ele simplesmente falou e ele simplesmente disse, haja luz, e a luz se formou. Aleluia!
Deus criou todas as coisas através de seu Filho eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus, o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe poderia ter sido criado, entendeu? Porque tudo foi criado por meio de Cristo. Sem ele nada poderia existir. Porque Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo que se encarnou, que se humanizou, que tornou-se homem e veio a esse mundo para nos salvar. Foi ele quem fez os céus e a terra. A palavra ativa de Deus deu origem a tudo que existe, deu origem à luz. Deus disse: haja luz, e Jesus formou a luz. No segundo dia, Deus separou as águas do firmamento, que é a expansão celestial, criando os céus e os oceanos, os mares. E isso no segundo dia. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça uma porção seca. E criou a terra seca e os grandes oceanos. Isso no terceiro dia. Vamos saber o que Deus criou no quarto dia. Um dia como esse. Hoje é quarta-feira. Amém? Então, o que Deus criou na quarta-feira, ou seja, no quarto dia? Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Ele criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. A minha oração hoje, na quarta-feira, é para que o sol, a lua e as estrelas venham brilhar sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Foi no quarto dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Amém? Receba essa bênção nesse quarto dia da semana. No quinto dia, na quinta-feira, Deus criou todos os animais e peixes que vivem nas águas, e todas as aves, os pássaros, Ele criou no quinto dia. No sexto dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra, os animais terrestres, os répteis, os animais domésticos e os animais selváticos, como o leão, o cordeiro, o hipopótamo, entendeu? E por último, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 até o 28. Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Veja que no sexto dia, Deus, além de ter criado os animais terrestres, os répteis, os animais domésticos e os animais selváticos, por último, Ele criou o homem, a sua principal criação, Ele deixou por último. E Ele caprichou, porque Ele fez o homem com suas próprias mãos. Ele modelou, amém? Ele fez a forma corpórea do homem, do ser humano, do barro. E aí soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Amém? Então, Deus ele deixou o homem por último, porque o homem é a principal criação de Deus. E Deus deixou o homem por último exatamente para que o homem compreendesse que primeiro vem Deus e a criação, e depois é que vem o homem. Amém? A glória é para Deus, é para o Criador. E o homem foi criado para ser o zelador, o cuidador do paraíso, o
lavrador da terra. A primeira profissão do homem foi lavrador, foi agricultor. Essa é a profissão de origem do homem, sabia? O homem foi criado por Deus e a primeira missão que Deus deu para o homem foi lavrar a terra, cultivar, cuidar da terra. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 2. Leia todo o texto, você vai entender que Deus deu ordem para o homem lavrar e cultivar a terra. Então essa é a profissão de origem do homem. Amém? Agricultura, lavoura, lavrador. Nós fomos criados com a missão de cuidar desse mundo e de cuidar uns dos outros. Você, meu caro irmão e irmã, foi criado para amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, amar a criação, amar a natureza, amar o meio ambiente, os animais. Por isso, não maltrate os animais, não faça o mal à criação, não polua o meio ambiente. Tem pessoas que jogam lixo no meio ambiente, na floresta, no mato, e enche os rios de poluição, de sacos plásticos, de vidros, de latas. O ser humano tem acabado com o meio ambiente. E o ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para cultivar, para cuidar de tudo, para cuidar da natureza e para cuidar uns dos outros. Mas por causa da desconexão, o ser humano se desconectou de Deus. E por causa disso, o ser humano, infelizmente, tem destruído o meio ambiente, tem destruído a natureza e o ser humano tem destruído uns aos outros. Mas Cristo veio para resgatar o ser humano da perdição, para salvar o ser humano, para dar consciência a nós humanos. Amém? A consciência do amor. Nós devemos amar. Fomos criados para amar. Deus nos fez com tanto amor. Então vamos amar. Essa é a nossa missão aqui nesse mundo. Até o nosso último suspiro de vida, devemos amar e fazer sempre o bem. Fazer o bem para os nossos irmãos, os nossos semelhantes, fazer o bem para os animais, a natureza. Amém? Temos que ter esse amor, esse cuidado para com tudo aquilo que Deus criou para nós, porque tudo foi criado para a nossa felicidade e, acima de tudo, para a glória de Deus. Você está compreendendo? Então digita aí: tudo foi criado para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Por favor, digita, comente. Tudo foi criado para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Glória a Deus. Então, por último, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança no sexto dia da criação. Interessante que o número 6, teologicamente falando, e também na Kabbalah, nós também podemos encontrar essa definição para o número 6. O número 6 representa o homem, é o número de homem, do ser humano, porque cada número tem ali um significado, representa algo, é um simbolismo. E o número 6 representa o número de homem, do ser humano. E o número 7 representa o número de Deus, representa a perfeição de Deus. E veja que o 7 está acima do 6, para que fique bem claro que Deus está acima do homem. O 7 está acima do 6, para que fique comprovado que Deus está acima do homem. O homem nunca estará no mesmo patamar de Deus, ou igual a Deus, ou acima de Deus, muito menos. O homem sempre vai estar abaixo de Deus, sempre abaixo de Deus. O número 6 nunca vai superar o número 7. Quem concorda? O número 6 nunca vai superar o número 7. O homem nunca vai superar Deus, o homem nunca vai estar acima de Deus. Por isso, sejamos humildes. Vamos viver na dependência de Deus. Vamos viver apegados a Ele. Conecte-se com Deus, una-se com Deus, procure ter uma aliança, uma comunhão com Deus. É importante que o homem tenha comunhão com Deus. A felicidade do homem depende disso, de ter uma comunhão com Deus.
E o que foi que Deus criou no sétimo dia? Nada. Ele simplesmente parou para apreciar o que ele havia formado, criado com a sua palavra e com suas mãos em 6 dias. Veja, no sétimo dia, Deus cessou a criação e parou para contemplar a sua obra e viu tudo e era bom. E viu que tudo era bom. E viu que tudo era bom. E Deus santificou o sétimo dia e o abençoou. Você pode ver isso em Gênesis, conferir isso em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Glória a Deus. Amém? É por isso, meus irmãos e irmãs, filhos e filhas do Deus Altíssimo, que eu, inspirado por Deus, comecei essa jornada espiritual, tanto aqui no YouTube quanto na minha comunidade cristã que eu pastoreio e presido. Amém? Porque todos os dias da semana devemos estar conectados com o nosso Criador. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez. Essa conexão não é uma conexão religiosa, mas é uma conexão espiritual. Amém? Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com a conexão da criatura com o seu Criador. Nós somos criaturas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, criados à sua imagem e semelhança. Então devemos estar unidos a Deus em comunhão. E essa jornada espiritual possibilita isso. A jornada espiritual possibilita uma conexão com Deus. Amém? Sendo assim, todos os dias da semana, do primeiro ao sétimo dia de cada semana, estaremos orando, como nós estamos fazendo, com base sempre em uma oração do livro dos Salmos. Eu quero aqui gravar, amém? Anunciando a vocês que todos os dias eu estarei orando um salmo aqui ao meio-dia, durante todos os meses do ano. Amém? Assim, se Deus permitir. Glória a Deus. E o salmo de todos os domingos, que é o primeiro dia da semana, será o Salmo 91. Amém? Todos os dias eu estarei aqui declarando uma bênção sobre a sua vida com base em um salmo. E o salmo do primeiro dia da semana será o Salmo 91. Combinado? O salmo do segundo dia da semana será o Salmo 23. O salmo do terceiro dia da semana será o Salmo 93. Grava aí. O salmo do quarto dia da semana, que é hoje, quarta-feira, será o Salmo 121. O Salmo 121. Amém? O salmo do quinto dia da semana, quinta-feira, será o Salmo 113. 113. E o salmo do sexto dia da semana, da sexta-feira, será o Salmo 99. 99. E por último, o salmo do sétimo dia da semana, o dia que Deus abençoou, será o Salmo 29. Amém? O Salmo 29. Todo mundo compreendeu? Então, digita aí, por gentileza, nos comentários quais os salmos de cada dia da semana. Vamos lá? Quando acabar o vídeo, digita, para mim ver se você realmente captou a mensagem. Glória a Deus! E como hoje é o quarto dia da semana, amém? Como hoje é o quarto dia da semana e no quarto dia Deus criou o sol, a lua, as estrelas para governar o dia e a noite, nós vamos recitar o Salmo de número 4. O Salmo de número 121 do quarto dia da semana. Amém? Eu falei 4 porque eu olhei para cá, quarto dia da semana, minha anotação. Entendeu? Então, o salmo desse quarto dia da semana é o Salmo 121. Vamos
Vamos orar? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Sejam todos e todas abençoados pelo poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoa o quarto dia da semana. Amém. Até amanhã, ao meio-dia, no quinto dia da semana. Amém. E na 13ª oração da jornada espiritual. Glória somente a Deus.